Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor nessa noite. Amém. Graças a Deus por essa noite na presença do nosso Deus, aonde nós vamos estudar a Epístola aos Gálatas nessa noite, em nome de Jesus. Eu sempre, igreja, achei bastante bonito pastores que trabalham com sessões de mensagens, né? E Deus colocou no meu coração para ensinar dessa forma, amém? Nos cultos de doutrina, onde nós vamos nessa noite começar, né? Semana passada tentamos começar, mas como os irmãos sabem, né? Eu não estava me sentindo muito bem. Hoje ainda estou me recuperando, né? Tentando balancear a alimentação, porque o meu estômago está inflamado, como os irmãos sabem. Mas graças a Deus por essa noite estarmos na presença do nosso Deus para aprender a palavra do Senhor, amém? Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, o versículo de número 1, vai dizer: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Como nós podemos observar, quem escreve essa epístola é o apóstolo Paulo, pois o mesmo começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Glória a Deus. Paulo estava começando esta carta, que é a carta magna, ou seja, a carta que fala da liberdade do cristão. A Epístola aos Gálatas é a carta da liberdade. Glória a Deus, aleluia. É onde o apóstolo Paulo trata da justificação pela fé. E nós podemos observar que ele começa já esse versículo primeiro defendendo algo. Ele começa dizendo: apóstolo não da parte dos homens, porque existia um grupo dentro das igrejas da Galácia, que não é apenas uma igreja, são várias igrejas, é uma carta de circulação. São as igrejas da Antioquia, de Listra, de Derbe, de Icônio, né? E são cartas das igrejas da Ásia Menor. A gente vai ver em Apocalipse que essas igrejas também aparecem, né? Como a igreja de Antioquia. São igrejas da Ásia Menor. E nessas igrejas, essa carta de Gálatas, ela circula. E dentro dessas igrejas existiam grupos de judeus que pregavam contra a autoridade do apostolado de Paulo. E Paulo aqui defende o seu apostolado, defende a justificação pela fé, defende a sua identidade. Glória a Deus, aleluia. Porque todos nós, como cristãos, nós temos uma identidade. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos crentes, nós somos salvos. Aleluia, glória a Deus. Esta é a nossa identidade, servos e servas de Deus, filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E é interessante que sempre o diabo ele vai se levantar para desfazer a nossa identidade. Ainda mais no tempo em que vivemos, um tempo onde a relatividade, o que é relatividade? A relatividade ela predomina. A relatividade é quando eu tenho uma verdade e você tem outra, e não existe uma verdade absoluta. Você pode pensar que isso aqui é uma árvore, e eu posso pensar que isso aqui é uma planta, e eu não tenho nada a ver com a sua opinião, e você não tem nada a ver com a minha opinião. Essa é a época que nós estamos vivendo, onde as verdades não são absolutas, mas nós somos crentes, glória a Deus, nós temos a palavra, e sabemos que a palavra de Deus é a verdade, não tem sombra de variação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou. Glória a Deus, aleluia.
E hoje a gente vê pessoas que não sabem, principalmente na época de hoje, né? Nessa modernidade, não sabem o que são, né? Se são não binários, se são homossexuais, se são bissexuais, se são, enfim, tem gente que se identifica como porco. Eu já vi vídeo de gente comendo, se sujando na lama dentro de casa, vestido de porco. E é essa época que nós estamos vivendo. E eu me lembro agora de uma cena que eu vi na faculdade, de um rapaz, assim mais ou menos da minha altura, né, tendo a oportunidade de falar na sala de aula, e ele disse da seguinte maneira: eu sou um rapaz que as pessoas geralmente me chamam de gay, mas eu sou não binário, não me identifico com isso, eu não sou nem homem nem mulher. E eu sou preto, cara da minha cor, eu sou preto da periferia da favela. Então as pessoas hoje em dia não sabem o que é a verdade, não têm conhecimento da verdade, e tampouco sabem, conhecem até mesmo sobre si declarar a verdade. Glória a Deus, aleluia. Mas nós, como crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos que repreender esses pensamentos, aleluia, glória a Deus. Porque são pensamentos do maligno, são pensamentos do mal, são pensamentos que o diabo ele tenta colocar na mente das pessoas. E era o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Não queriam aceitar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Queriam dizer que ele era um derradeiro, um filho derradeiro, porque ele foi o último a ser escolhido por Deus. Nós vamos ver como apóstolo. E tem gente que olha para nós e não dá crédito para quem nós somos, e até mesmo zomba do que nós somos. Nós estamos vivendo nessa época onde os cristãos são perseguidos, são zombados, porque continuam pregando a verdade e não se envergonham da verdade do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. E é tempo da igreja continuar pregando e defendendo a verdade, como o apóstolo Paulo defende aqui na Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas é uma epístola apologética, ou seja, é uma epístola de defesa da verdade, é uma epístola de defesa da fé. E nós, como crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, nós pregamos e continuamos a pregar a verdade, independente de um mundo que não queira que exista a verdade, um mundo que vive de mentiras, mas nós continuamos a ensinar, a pregar e a viver na verdade. Aleluia, glória a Deus. Porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E a gente vai ver o diabo fazendo isso com Jesus. Lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, em Mateus capítulo 4, vai dizer que o diabo chega para Jesus e diz: ei, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, transforma esta pedra em pão. Porque ele sempre vai questionar a nossa identidade. Glória a Deus, aleluia. Você não pode, você não consegue, você não faz, você não é. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui tem um povo que é comprado pelo sangue do Cordeiro, que não se deixa vencer por essas falácias do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Você é crente sim, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro sim, porque Jesus te salvou. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo defende o seu apostolado, e a gente vê também que isso acontece com Eliseu, né? Eliseu, uns baixinhos, chega para ele e diz: ei, sobe calmo. E Eliseu repreende. Sabe por que aqueles baixinhos estavam falando aquilo? Porque o profeta Elias, quando foi arrebatado, ele subiu numa carruagem de fogo. Estavam ali zombando do ministério de Eliseu, dizendo que ele não conseguiria ter a mesma autoridade que Elias teve, porque ele subiu arrebatado numa carruagem de fogo. Aleluia, glória a Deus. Mas a mesma palavra do Senhor vai dizer que Eliseu recebeu porção dobrada. Ele repreendeu aqueles jovens, aleluia, glória a Deus, que se levantaram contra ele, porque o diabo é assim, ele é sujo, ele se levanta para derrubar a nossa autoestima, para dizer que a gente é feio, né? Que a gente não dá glória, que a gente não presta.
presta, que a gente é ruim, aleluia, Deus, mas Jesus, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer, não da parte de homens, mas por causa de Cristo. O que eu sou é por causa dele. Aleluia, Deus, e o que você é nesta noite é por causa de Jesus, e o que ele fez na tua vida não é porque você é bonzinho, não é porque ele te comprou, ele te salvou, ele te remiu, e o que você é por causa dele. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo, do versículo 1 ao versículo 5, ele dá graças a Deus e ele defende o seu apostolado. E nós vamos ver que no versículo 6, o apóstolo Paulo ele vai fazer a defesa, em primeiro lugar, do capítulo 1, no versículo 1, ele vai fazer a defesa do seu apostolado. No versículo 6, ele vai fazer a defesa do Evangelho verdadeiro. Versículo 6 vai dizer: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. O que estava acontecendo, irmãos, na igreja da Galácia, eram irmãos que eram judeus e se converteram ao cristianismo, mas não deixaram as práticas da lei, guardavam o sábado, defendiam que aqueles que se convertessem, que eram gregos, que eram gentios, que não eram judeus de Israel, eles tinham que se circuncidar. E o apóstolo Paulo ele vai dizer: isso aí não faz parte do Evangelho, isso aí não foi o que eu ensinei a vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 13, aonde nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele chega nesse ambiente das igrejas da Galácia. Capítulo 13, versículo 45, alguém lê para mim, por favor. 45 e 46. Glória a Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que as rejeitais e não nos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Então nós vamos ver que no meio dessas igrejas, que é justamente nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, os judeus estavam ali nas igrejas da Galácia desfazendo aquilo que o apóstolo Paulo pregava. Mas os judeus, os gentios aceitaram de bom grado a mensagem do Evangelho. E que mensagem do Evangelho é essa? Que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus leva o homem para o céu. E nada daquilo que o homem possa fazer é o que vai levar ele para o céu. O Evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando é o Evangelho de justificação pela fé. E é essa mensagem da Epístola de Gálatas, de justificação pela fé. Glória a Deus. 46. Visto que rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então nós vamos ver que a pregação deles era de indignidade para o reino de Deus, para entrar no reino dos céus. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele prega contra isso. Não é por causa daquilo que você faz,
ou aquilo que você deixa de fazer que você vai herdar a vida eterna. Mas é por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário que nos salvou e foi eficaz para nos salvar. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos ver que eles tentavam ser salvos pelas obras da lei, pela circuncisão, pela prática. Glória a Deus, aleluia. E no capítulo 15 e no versículo 1 de Atos, nós vamos ver que aconteceu um concílio em Jerusalém justamente para discutir esse assunto. Glória a Deus, aleluia. E todos unânimes decidiram que a fé simplesmente é fundamental para salvar. Aleluia, glórias a Deus. E aquilo que nós pregamos até hoje em dia, não pregamos outro evangelho como pregam algumas igrejas, pregamos o evangelho de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Pela fé nós ouvimos a palavra, nós entendemos a palavra e aplicamos ela no nosso coração e na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. As obras não salvam, elas são uma consequência da fé que temos, que depositamos em Jesus. Não é porque temos fé que nós vamos deixar de praticar boas obras, mas as boas obras não salvam. Aleluia, glórias a Deus. E nós vamos ver que na atualidade existem algumas igrejas que pregam isso, que a salvação vem pelas boas obras, como a Igreja Católica, né? As pessoas elas se baseiam naquilo que fazem, o que deixam de fazer para ser salvas. Hoje, antes de vir à igreja, os irmãos me perdoem, ainda não estou 100%. Antes de vir à igreja, minha esposa recebeu uma ligação de que alguém da família dela foi na casa da minha sogra para dizer que o Jesus que nós pregamos é um ET, né? E que pelas boas obras que a gente faz, a gente vai chegar na grande nave-mãe. Então, existem pessoas que acreditam em outro evangelho. Os mormons, né, também. Joseph Smith, ele teve uma visão onde estava faltando uma parte do evangelho, né? E um anjo desceu para entregar essa parte do evangelho que faltava para ele. Glória a Deus, aleluia. E hoje muita gente está enganada com esse outro evangelho que Joseph Smith recebeu. E é justamente disso que o apóstolo Paulo está falando. Existem pessoas no meio de vocês que são inconstantes, que abandonaram aquilo que nós pregamos aí no meio de vocês. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 9 do capítulo 1. Versículo 8 e 9. Quem pode ler para mim, por gentileza? Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, como o anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já nos tem anunciado, seja anátema. Assim como já conhecemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, glória a Deus, aleluia, que venhamos ter cuidado com esse outro evangelho, glória a Deus, aleluia, que nos pede para fazer coisas, para barganhar com Deus, que pede para a gente depositar, ofertar, dizimar, para ganhar e receber de Deus. Isso não é o evangelho, glória a Deus, aleluia. O evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, é o que foi pregado nessa noite, que Jesus perdoa o pecador, aleluia, glórias a Deus. O evangelho verdadeiro é aquele que alcança o coração da prostituta, do homossexual, do travesti, do drogado, aleluia, glórias a Deus. O evangelho que liberta e que transforma, aleluia, glórias a Deus. Não é o evangelho que está sendo pregado aí. Existe um evangelho também, que é o evangelho da libertação, ou seja, não libertação do pecado, mas da libertação das coisas da Bíblia. Porque a gente vai ver que
Existem igrejas que deixaram de pregar a verdade, como foi falado nessa noite. E dentro dessas igrejas se aceita todo tipo de gente. Todo mundo pode ser o que quiser, né? Todo mundo pode fazer o que quiser. Não é pregado a verdade, não é pregado sobre o pecado. Aleluia, glórias a Deus. Mas nós estamos em uma igreja que zela pela palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Uma igreja que zela para pregar a verdade do Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Uma igreja que não é de pessoas perfeitas, mas que buscam a perfeição em Jesus Cristo, que perdoa, que santifica e que lava o homem. Aleluia, glórias a Deus. Porque o Evangelho, ele é transformação de vida. Já dizia um famoso pregador: se o Evangelho não nos transforma, é um falso Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Mas o Evangelho que o apóstolo Paulo prega aqui aos Gálatas e às igrejas da Galácia é esse, que Jesus, ele transforma o homem. Aleluia, glórias a Deus. Não é porque nós não vivemos mais na lei, vivemos na graça, nós vamos viver de toda maneira, mas a graça exige de nós a santificação. Aleluia, glórias a Deus, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E é por isso que nós vivemos em santificação, para agradar o nosso Deus, pois nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 10, 11 e 12. Quem pode ler, por gentileza? Versículos 10, 11 e 12. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele recebe esse evangelho, ele prega esse evangelho porque ele recebeu do próprio Jesus. E a gente vai ver no texto que esse evangelho, ele não agrada aos homens. O evangelho que é pregado em muitas igrejas é um evangelho agradável, onde as pessoas se sentem à vontade para ser o que quiser, para fazer o que quiser, que promete tudo aqui nesta terra, como as testemunhas de Jeová, né? Mas não pregam a santificação, não pregam a verdade, não pregam que o pecado ainda é pecado. E essas igrejas têm sido cheias de gente, porque as pessoas realmente procuram esse evangelho e desprezam o evangelho da verdade, como o apóstolo Paulo fala aqui. Se eu fosse agradar os homens, eu iria pregar o que eles estão pregando. Mas como eu prego o evangelho de Cristo, né, os homens, eles não se agradam. Aleluia, glória a Deus. Os homens não se agradam da verdade do evangelho. Quantos homens de Deus se levantaram para pregar a verdade do evangelho e morreram por causa da verdade? Aleluia, glória a Deus. Mas eu passo das palavras, se não me falha a memória, de João Calvino, as minhas palavras, né? Mesmo que eu seja condenado pelos homens, né? Mesmo que os homens queiram se levantar contra mim, mas eu vou continuar pregando a verdade. Eu prefiro morrer pregando a verdade. Aleluia, glória a Deus. Então que a igreja venha permanecer neste evangelho, fazendo diferente dos irmãos Gálatas, que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 6: tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho.
Então esse evangelho, esse outro evangelho está sendo pregado por aí, em muitas igrejas, em muitas seitas, em muitos lugares, em muitas conversas, mas que a igreja venha permanecer firme no evangelho de Cristo, sabendo que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para vivermos em novidade de vida e sabendo quem somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, comprados com o sangue do Cordeiro, porque nós não vamos aceitar as mentiras que são pregadas neste mundo, mas vamos fazer da nossa Bíblia, da nossa palavra, que é a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Aleluia, glórias a Deus. Que a igreja venha permanecer firme nesse evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Amém, igreja do Senhor. Graças a Deus por esta noite. Eu agradeço a Jesus Cristo, porque sem Ele eu não conseguiria ter terminado. Talvez tenha sido a janta antes de vir para cá, talvez tenha sido o pastel de ontem à noite, né, do aniversário da missionária Lineusa, que eu tenho que parar, mas ontem foi aniversário, não existi, comi 2, né, que eu esteja assim um pouco ruim ainda, mas graças a Deus por termos conseguido nessa noite. Vamos continuar pregando até terminarmos a Epístola dos Gálatas, amém? Como eu falei para vocês, eu sempre achei muito bonito, né, pastores que pregam assim sequência de mensagens, e nós vamos, porque se torna mais fácil para a gente aprender, entendendo o contexto, entendendo o que o apóstolo queria falar, né, e entendendo cada detalhe da Epístola. Então, agradeço a Deus por essa noite, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela visita da irmã Isabela nesta noite, que Deus continue abençoando, amém? Agradeço a Deus pela vida de vocês, né, que independente da lama, estiveram aqui nesta noite para glorificar a Deus, aleluia. E hoje não tem picolé, né, mas domingo vai ter, em nome de Jesus. Vou ver se a gente vai comprar amanhã, para trazer domingo, em nome de Jesus. Amanhã, escola bíblica, que os irmãos não faltem, né? A lição tem sido maravilhosa. Domingo à tarde, reunião de obreiros, né? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus por essa noite. Espero que os irmãos tenham aprendido, em nome de Jesus.